Você já se sentiu sem forças para continuar, como se as circunstâncias da vida estivessem pesando sobre seus ombros de uma forma que você mal consegue respirar? Talvez hoje você esteja nesse lugar, um lugar onde cada passo parece impossível, onde o cansaço não é apenas físico, mas alcança as profundezas da sua alma. Se você está aí, esta mensagem é para você. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem tempestades. Pelo contrário, em João 16:33, Jesus nos diz claramente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba algo importante. Jesus não disse se você tiver aflições. Ele disse tereis. É uma certeza. Os dias difíceis virão para todos nós. Essa é uma verdade que precisamos aceitar. Os problemas, as dores, as perdas e os desafios fazem parte da jornada de todos nós nesta terra. Você não está sozinho na sua luta. E o que estou prestes a compartilhar com você pode mudar completamente a forma como você enfrenta esses momentos. Quando falamos sobre força para os dias difíceis, a primeira coisa que precisamos entender é que não estamos falando da nossa própria força. Quantas vezes você já tentou ser forte por si mesmo? Quantas vezes você já disse, eu consigo, eu vou superar isso sozinho? E como isso terminou? Geralmente, quando dependemos apenas da nossa própria força, acabamos ainda mais esgotados e frustrados. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo revela um princípio transformador. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja bem, o poder de Deus não se manifesta quando estamos cheios da nossa própria força. Ele se aperfeiçoa, se completa, justamente na nossa fraqueza. Que paradoxo maravilhoso! É quando reconhecemos que não temos forças que nos abrimos para receber a força sobrenatural de Deus. Pare por um momento e reflita. Quais são as áreas da sua vida onde você se sente mais fraco agora? É no seu casamento que está passando por turbulências? É na criação dos seus filhos que parece um desafio impossível? É nas suas finanças que não param de apertar? É na sua saúde que tem sido motivo de preocupação? É no seu trabalho que parece sugar todas as suas energias? Seja qual for a área, quero que você faça algo ousado agora. Agradeça a Deus por essa fraqueza. Sim, você ouviu certo. Agradeça, porque é exatamente nessa área de fraqueza que você está prestes a experimentar o poder extraordinário de Deus. Agora, vamos à questão central. De onde vem a força para os dias difíceis? Em Isaías 40:31, encontramos uma promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos analisar essa passagem por um instante. O primeiro detalhe importante é o verbo esperar. No original hebraico, essa palavra não significa apenas aguardar passivamente. Significa confiar ativamente, entregar-se em expectativa, permanecer firmemente ligado a Deus. Esperar no Senhor não é cruzar os braços, é transferir ativamente a sua confiança das suas próprias capacidades para o caráter e as promessas de Deus. E o que acontece quando fazemos isso? O texto diz que renovarão as suas forças. Renovar significa receber algo novo, algo que não tínhamos antes. Não estamos falando de uma melhoria da nossa própria energia. Estamos falando de uma força de outra dimensão, de outra natureza. E o resultado? Subirão com asas como águias. Que imagem poderosa! Você já observou uma águia? Enquanto outros pássaros se cansam batendo asas freneticamente, a águia simplesmente se eleva, aproveitando as correntes de ar. Ela não luta contra a tempestade. Ela usa a própria tempestade para subir mais alto. É assim que Deus quer que você enfrente seus dias difíceis, não lutando freneticamente com suas próprias forças, mas elevando-se nas correntes sobrenaturais do Espírito Santo. Há uma história no Novo Testamento que ilustra perfeitamente essa verdade.
Está em Marcos 4:35-41, quando Jesus e seus discípulos enfrentam uma tempestade no mar da Galileia. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, entraram em pânico. Eles achavam que iam morrer. E onde estava Jesus, dormindo tranquilamente na popa do barco? Eles o acordaram desesperados. Mestre, não te importas que pereçamos? A resposta de Jesus é uma das mais poderosas da Bíblia. Primeiro, ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. E imediatamente fez-se grande bonança. Depois, ele se voltou para os discípulos com uma pergunta penetrante. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Veja bem, Jesus não removeu os discípulos da tempestade. Ele revelou sua autoridade no meio da tempestade. Muitas vezes pedimos a Deus para nos tirar das situações difíceis, mas frequentemente o plano de Deus não é nos remover da tempestade, mas revelar seu poder através de nós no meio da tempestade. É ali, quando os ventos contrários sopram com mais força, que temos a oportunidade de experimentar uma dimensão da força de Deus que nunca conheceríamos em águas tranquilas. Ninguém entendeu melhor essa dinâmica do que o rei Davi. Antes mesmo de se tornar rei, ele enfrentou perigos imensos e situações aparentemente impossíveis. No Salmo 34:19 ele escreve: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Davi não diz que o justo não terá aflições. Ele afirma que serão muitas. Mas a promessa é que o Senhor nos livrará de todas elas. Pense em quando Davi enfrentou Golias, um jovem pastor contra um guerreiro gigante e experiente. Em termos humanos, era uma luta completamente desigual. Mas Davi entendeu algo que muitos de nós esquecemos nos dias difíceis. Ele declarou ao gigante: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi não negou que estava em desvantagem física. Ele não fingiu que a situação era simples. Mas ele reconheceu que havia uma fonte de força muito maior do que qualquer recurso humano. O nome do Senhor dos Exércitos. E é esse mesmo Deus que está com você hoje. Agora, vamos ao prático. Como podemos acessar essa força sobrenatural para nossos dias difíceis? Compartilho com você 7 princípios fundamentais. Tudo começa com humildade. Em Mateus 5:3, Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa reconhecer sua total dependência de Deus. Enquanto você achar que pode resolver tudo sozinho, você limitará o fluxo da força divina na sua vida. Diga agora mesmo: Senhor, eu preciso de ti. Minhas forças acabaram. Eu dependo totalmente da tua graça. O Salmo 119:28 diz: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus não é apenas informação, é transformação. É alimento para a alma, é poder vivo e eficaz. Nos dias mais difíceis, quando você mal tem forças para levantar a cabeça, abra a Bíblia. Leia uma passagem, mesmo que pequena, medite nela. Declare-a em voz alta. Permita que a verdade de Deus renove sua mente e fortaleça seu espírito. Em Isaías 30:15 lemos: Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. A oração não é apenas falar com Deus, é estar na sua presença, é descansar nele. É permitir que sua paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Não subestime o poder de momentos quietos de comunhão com Deus. É ali, no silêncio sagrado da sua presença, que frequentemente encontramos forças que não sabíamos que existiam. Em Eclesiastes 4:9 e 10, Salomão escreveu: Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Deus nunca pretendeu que enfrentássemos nossos dias difíceis sozinhos.
Ele nos colocou em uma família, a igreja, onde podemos encontrar apoio, encorajamento e força. Não se isole na sua dor. Alcance alguém. Compartilhe seu fardo. Permita que outros o sustentem em oração e amor prático. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observe, o texto não diz por tudo, mas em tudo. Não precisamos agradecer pelo sofrimento em si, mas podemos escolher ser gratos mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A gratidão tem um poder transformador. Ela muda nossa perspectiva. Ela nos ajuda a ver as bênçãos que ainda temos, mesmo nos momentos mais escuros. Comece a fazer uma lista diária de agradecimentos, mesmo que seja por coisas simples como o ar que respira ou o calor do sol. A gratidão abrirá canais para a força de Deus fluir na sua vida. Em 1 Reis 19, encontramos o profeta Elias fugindo, deprimido e pedindo para morrer. O que Deus fez primeiro? Enviou um anjo para providenciar comida e permitiu que Elias dormisse. Às vezes, o espiritual e o físico estão mais conectados do que imaginamos. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar dele não é luxo, é necessidade. Em dias particularmente difíceis, permita-se descansar. Durma o suficiente. Alimente-se bem. Beba água. Dê uma caminhada ao ar livre. Esses cuidados básicos podem fazer uma enorme diferença na sua capacidade de acessar a força espiritual de Deus. Em 1 Samuel 17, 34, 37, antes de enfrentar Golias, Davi lembrou a Saul como Deus o tinha livrado das garras do leão e do urso no passado. Essa memória das intervenções divinas anteriores fortaleceu a sua fé para o desafio presente. Faça um memorial das vezes em que Deus interveio na sua vida. Escreva essas histórias. Reveja-as frequentemente. Elas serão âncoras para a sua alma nas tempestades futuras. Há uma pergunta que todos nós fazemos nos momentos de dor. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus permite este sofrimento? Em Romanos 8:28, Paulo nos dá uma perspectiva transformadora. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe, o texto não diz que todas as coisas são boas. Muitas coisas que acontecem neste mundo caído são trágicas e dolorosas. Mas Deus, em sua soberania e amor infinitos, é capaz de fazer com que mesmo as experiências mais difíceis cooperem para o nosso bem. Não é por acaso que muitos dos maiores ministérios de conforto e cura nasceram das feridas mais profundas. Não é por acaso que os testemunhos mais impactantes frequentemente emergem dos vales mais escuros. 2 Coríntios 1, 3, 4 nos revela: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Há um ciclo divino aqui. Deus nos consola para que possamos consolar outros. Ele nos fortalece não apenas para a nossa própria jornada, mas para que possamos fortalecer outros que caminham por vales semelhantes. Talvez o dia difícil que você está enfrentando agora seja o exato caminho para o seu maior testemunho. Talvez sua dor atual esteja sendo transformada em um propósito que você ainda não consegue ver completamente. Enquanto nos aproximamos do final desta mensagem, não posso deixar de apontar para a fonte suprema de toda força: Jesus Cristo. Em Filipenses 4:13, Paulo declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Note que ele não diz por causa da minha fé ou devido à minha determinação. A força vem de uma pessoa, não de um conceito ou técnica. Jesus não apenas nos dá força, ele é a nossa força. Ele sabe o que é enfrentar dias difíceis.
Ele foi homem de dores e experimentado nos trabalhos. Isaías 53:3. Ele chorou, ele sofreu, ele foi traído e abandonado. No Getsêmani, ele suou gotas de sangue em agonia. Na cruz, ele experimentou a dor suprema da separação do Pai ao carregar nossos pecados. Hebreus 4:15-16 nos assegura: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus entende, ele se compadece. E mais importante, ele está presente para nos ajudar exatamente quando mais precisamos. Querido irmão, querida irmã, não sei exatamente qual batalha você está enfrentando hoje. Não sei a profundidade da sua dor ou o peso do seu fardo. Mas sei disso. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões para Daniel, que caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade, que venceu a morte e o inferno. Esse mesmo Deus está com você agora mesmo. E ele está dizendo a você, como disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A força para os seus dias difíceis não depende das suas circunstâncias melhorarem. Não depende dos seus problemas desaparecerem. Depende da presença constante e do poder infinito do Deus que nunca muda e nunca falha. Permita-me encerrar com esta oração por você. Pai Celestial, venho diante do teu trono de graça em nome do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces cada detalhe da batalha que ele está enfrentando. Tu vês cada lágrima, ouves cada suspiro, compreendes cada dor. Senhor, peço que neste momento tua presença poderosa invada o lugar onde ele está. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus, quando as forças humanas se esgotam, é aí que teu poder sobrenatural se manifesta em plenitude. Derrama agora mesmo uma nova medida de força divina sobre meu irmão. Renova o seu espírito, fortaleça os seus joelhos frágeis e as suas mãos cansadas. Lembra-o de que tu és o Deus que nunca dorme nem cochila, que nunca se cansa nem se fatiga. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como sustentaste teu povo através dos séculos, tu o sustentarás agora. Ajuda-o a não olhar apenas para as circunstâncias, mas para erguer os olhos para ti, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-o a se lembrar que esta tribulação é momentânea e produz um eterno peso de glória. Senhor, transforma esta provação em testemunho, transforma esta dor em propósito. Transforma esta fraqueza em um canal para a tua força perfeita. Em nome de Jesus, que venceu o mundo e nos deu sua vitória, eu oro. Amém. Meu amigo, minha amiga, não desista. A força que você precisa para hoje está disponível agora mesmo. Estenda suas mãos vazias ao trono da graça e receba o que só Deus pode lhe dar. E lembre-se, os mesmos ventos que tentam derrubar a águia são os que a elevam mais alto. Suas dificuldades nas mãos de Deus podem se tornar os próprios instrumentos da sua elevação. E quando você olhar para trás, para este vale que está atravessando agora, será com gratidão, reconhecendo que foi justamente aqui, no seu momento mais frágil, que você experimentou a força extraordinária do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. E fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Salmo 28:7. Que a força do Senhor esteja com você hoje e sempre.